Quando a maioria das pessoas olha para um físico musculoso, ela pensa apenas no treino pesado, mas músculo não cresce porque alguém levantou o peso. O treino sozinho ele não constrói o músculo. O treino apenas envia um sinal. E isso muda completamente a forma como você entende hipertrofia. Porque o músculo não cresce durante o treino, ele cresce depois do treino. O treino é o gatilho, a adaptação é a resposta. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a hipertrofia não é mágica, é comunicação biológica. Vou repetir, a hipertrofia não é mágica, é uma comunicação biológica. Toda vez que você treina, o corpo começa a interpretar informações. Tensão mecânica, estresse metabólico, dano muscular, necessidade energética, inflamação e recuperação. O organismo ele lê tudo isso e pergunta, esse corpo precisa se adaptar? Se a resposta for sim, o corpo começa a construir mecanismos para sobreviver melhor ao próximo estímulo. É aí que o crescimento muscular começa. Agora imagina que dentro da célula muscular existe uma espécie de central de comando. Uma central que decide, vamos construir tecido novo ou não? Essa central é chamada de mTOR. O mTOR é uma das vias mais importantes da hipertrofia. Você pode imaginar o mTOR como gerente de construção muscular. Quando ele percebe nutrientes suficientes, energia suficiente, estímulo mecânico e necessidade de adaptação, ele aumenta a construção. Ele manda o corpo fabricar proteínas musculares. E aqui está um erro comum. Muita gente pensa que músculo cresce apenas porque existe testosterona. E não. Sem sinalização celular, não existe construção eficiente. A hipertrofia depende de comunicação intracelular. E o mTOR participa diretamente disto. Quando essa via é ativada, a célula aumenta a síntese proteica. Agora, presta atenção nessa palavra, síntese. Síntese significa construir, eu vou repetir. Síntese significa construir. Seu corpo está o tempo inteiro quebrando e construindo tecidos. O problema é que muita gente quebra mais do que consegue construir. Treino pesado, dorme mal, come mal, recupera mal, inflama o organismo e depois pergunta por que não cresce. Hipertrofia depende de saldo positivo de construção. O seu corpo precisa construir mais proteína muscular do que destrói. E isso depende de um ambiente biológico. Aqui entra outra via importante. Esse nome parece complicado, mas a lógica é simples. Essa via funciona como um sistema de transmissão de sinal de crescimento. Quando certos estímulos acontecem, como o treino, insulina, IGF-1 e disponibilidade nutricional, essa via começa a transmitir mensagens dentro da célula. É como uma sequência de dominós. Um sinal ativa outro, que ativa outro, que ativa outro. E em determinado momento, essa comunicação ajuda a ativar o mTOR. Ou seja, o corpo começa a entender que precisa construir tecido muscular. Agora, percebe algo importante. O músculo não cresce porque você quer. O músculo cresce porque o organismo percebe necessidade biológica de adaptação. O seu corpo ele é econômico, ele quer economizar energia. Ele não aumenta a massa muscular à toa. Construir músculo custa energia. E o seu corpo ele não quer isso. Por isso o organismo só faz isso quando ele entende que aquele tecido precisa ficar mais preparado. Então, treino inteligente não é destruir o corpo, é convencer o organismo a se adaptar. E eu vou repetir, é convencer o seu organismo a se adaptar. Esse é outro erro comum dentro do bodybuilding moderno. Muita gente acha que mais destruição significa mais crescimento. Nem sempre. Existe um ponto onde o excesso começa a atrapalhar a recuperação. E sem recuperação, não existe hipertrofia. Agora vamos entrar em outra peça extremamente importante, as células satélite. Você pode imaginar as células satélite como células de apoio muscular. Elas ficam adormecidas, próximas às fibras musculares. Quando existe um dano ou necessidade de adaptação, essas células são ativadas. E aí começa uma coisa interessante. Elas ajudam o músculo a aumentar a capacidade de crescimento e regeneração. Isso acontece porque elas podem doar núcleos para fibras musculares. Isso é importante porque uma fibra muscular maior precisa de mais capacidade operacional. Imagina uma fábrica crescendo. Se ela cresce, ela precisa de mais funcionários para administrar a produção. O núcleo funciona como um centro de comando celular. Então, quanto maior a demanda, maior a necessidade estrutural. Eu vou repetir. Quanto maior a demanda, maior a necessidade estrutural. As células satélite ajudam nesse processo. Isso conecta a hipertrofia não apenas ao treino, mas também à recuperação. Porque é durante a recuperação que muita adaptação acontece. Agora vamos falar sobre uma das moléculas mais comentadas quando o assunto é crescimento muscular,
o IGF-1. Muita gente conhece o IGF-1 apenas de forma superficial, mas existe um detalhe muito importante aqui. Nem todo IGF-1 funciona da mesma forma. Eu vou repetir, nem todo IGF-1 funciona da mesma forma. Existe o IGF-1 circulante e existe o IGF-1 produzido localmente no músculo. Esse IGF-1 local é chamado de autócrino. Autócrino significa que a própria célula produz um sinal para agir nela mesma ou muito próximo dela. Isso muda completamente a lógica, porque o músculo não depende apenas de hormônios circulando no sangue. O próprio tecido muscular participa da comunicação de crescimento. Durante certos estímulos, o músculo pode aumentar sinais locais relacionados à adaptação. E isso conversa diretamente com a via comitor, ou seja, hipertrofia é uma rede integrada. Nada funciona sozinho. Eu vou repetir. Nada funciona sozinho. O treino sozinho não resolve, o hormônio sozinho não resolve, comida sozinho não resolve. O corpo trabalha em integração. E é exatamente por isso que as pessoas diferentes respondem de formas diferentes ao mesmo protocolo. Porque o organismo não depende de um único fator, ele depende do ambiente completo. Agora, entenda isso com profundidade. O futuro da hipertrofia não será baseado apenas em aumentar estímulo, será baseado em entender sinalização. Quem entende fisiologia começa a perceber que evolução muscular não é apenas sobre carga, é sobre comunicação biológica eficiente. É sobre criar um ambiente onde o corpo entende, vale a pena construir. É exatamente aqui que muita gente falha, porque tenta forçar crescimento sem construir ambiente biológico favorável. Resultado? Inflamação alta, recuperação ruim, sono ruim, sensibilidade metabólica ruim, performance hormonal ruim. E aí que o corpo entra em sobrevivência, não em construção. Por isso, hipertrofia de verdade não começa no músculo, começa no entendimento. Porque quando você entende como o corpo interpreta sinais, você deixa de apenas treinar e começa a construir adaptação de forma inteligente.